Campanha do agasalho Frio Dói, Doe Calor não será realizada neste ano. Boa notícia para quem está endividado com cheque especial. A partir de julho, negociações dos débitos estarão abertas. Parceria entre Polícia Civil e SAT que beneficia alunos do bairro da Juventude. Antídoto contra a obesidade pode estar em DNA. Mundo Cultural do Brasil beneficia pessoas cegas e surdas. E ainda, alunos do Instituto Federal Santa Catarina, Campus Criciúma, se preparam para a competição internacional de robôs. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, feriado, terça-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A campanha do agasalho Frio Dói, Doe Calor, organizada pela equipe multi-institucional de Criciúma, não será realizada esse ano. O motivo, a gente acompanha na reportagem da jornalista Débora Correia. O responsável pela Cruz Vermelha de Criciúma, que faz parte da equipe multi-institucional, explica que desde 2014 a mobilização é realizada a cada 2 anos. Acredito que as pessoas têm um pouco de receio e dúvidas, e por isso é importante a divulgação. E a gente já antecipou isso desde 2014, quando numa reunião da equipe multi-institucional se decidiu em fazer a campanha de forma bienal. Então, ela tem, como foi feito o ano passado, 2017, teríamos 2019 para realizar a campanha. Por isso, esse ano não será realizada a campanha O Frio Dói, Doe Calor. Naquela logística, todo envolvimento de equipes. Entre os motivos que fizeram com que a campanha passasse a ser realizada a cada 2 anos, Almir fala em evitar o desperdício. Ele lembra ainda do grande número de doações que já foi feito até hoje. Muitas roupas foram entregues em 2017, foram aproximadamente 220 mil peças de agasalhos. 220 mil peças de agasalho, para vocês terem uma ideia do que representa isso, são 18 caminhões de agasalho. Então foi atendido aqui a região de Criciúma, a região do Extremo Sul, a região litorânea, a região serrana, né? Foram 6 municípios da Serra beneficiados, e roupas boas. E essas roupas boas, entendemos também que deva ser útil para mais um inverno esse ano. Então, por isso, não realizaremos a campanha. E, coincidentemente, também é um dos motivos, por ser um ano eleitoral. Isso também dificulta um pouco a estratégia, a logística de entrega, quando aparecem infelizmente, alguns oportunistas que fazem o lobby político na campanha. Então, a campanha do agasalho então, só retornará de uma forma até duplicada ano que vem, 2019. Mas enquanto não há campanha, a equipe segue atendendo famílias e instituições em casos pontuais. A gente chama de reserva estratégica por conta disso, de uma emergência, de uma casa que pega fogo, de uma situação de enchente, né? Houve no passado isso, quando há uma situação onde exige a presença da Defesa Civil e auxiliarmos na questão de desabrigados, desalojados, sempre estaremos atentos e sempre, com certeza, teremos essa reserva estratégica. Tanto de cobertas, cobertores, utensílios e também o agasalho. Então isso a gente não vai fugir desse compromisso. A Cruz Vermelha estará sim pronta a atender em qualquer situação de emergência. É só nos chamar que faremos um atendimento mediante sempre, né, junto ou com notificação de órgão público, né, exemplo da Defesa Civil. E mesmo sem campanha do agasalho, a equipe multi-institucional não para. Para esse ano, os órgãos envolvidos já se dedicam a outros projetos. Veja que o ano passado foram 4 meses envolvidos na campanha do agasalho, 4 meses. Então a gente vai se envolver esse ano com a farmácia solidária, vai se envolver esse ano com a questão de um projeto muito importante que é fábrica de fralda. Deveremos tirar do papel definitivamente e pôr em prática uma fábrica de fralda dentro da Cruz Vermelha. Então deverá ser a nossa atividade agora nesses meses que antecedem aí o frio. A partir do dia 1º de julho, os 14 milhões de brasileiros que estão endividados no cheque especial vão poder negociar. Depois de um mês no vermelho, a dívida poderá ser parcelada com uma taxa de cerca de 128% ao ano.
Ainda é muito, mas um pouco melhor do que os 324% cobrados atualmente. O Alessandro sabe bem o que é isso. Foi em abril do ano passado que o Alessandro precisou usar o cheque especial para pagar a última parcela do curso de pós-graduação. Ficou devendo R$ 1.260. 4 meses depois, o valor da prestação dobrou, culpa do famoso juros sobre juros. Aí o que ele me propôs? Para eu pagar em N vezes, podia escolher lá, com uma taxa de juros menor, mas ainda alta no meu ponto de vista, 3 ponto alguma coisa, em 36 vezes. Aí ficaria uma dívida de R$ 7.300, onde eu tenho que pagar à vista 10% dessa dívida com juros, ou seja, os juros de um ano atrás, mais juros de 36 meses para frente, e eu tenho que pagar 10% à vista e aí o restante em suaves prestações a perder de vista. Negociar o parcelamento da dívida diretamente com o banco não é a única opção. Segundo esse consultor de finanças, existem opções no mercado para tomar empréstimos mais baratos e substituir o saldo devedor. Como, por exemplo, se ele pode usar o consignado, que é uma taxa muito menor. Consignado seria como utilizar um transporte público, metrô, o ônibus e tudo mais. Já o cheque especial seria um táxi, você usa num caso de emergência, né? E o que eles estão oferecendo para nós praticamente é um Uber, um 99, uma alternativa que é mais barata, porém ainda está longe de ser o ideal. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o Brasil tem hoje mais de 150 milhões de clientes ativos no setor bancário. 24 milhões continuam usando o cheque especial. Um número que representa um grave problema para o endividamento do brasileiro. Isso porque o cheque especial é um dos serviços bancários com as taxas de juros mais altas do mercado. Em fevereiro desse ano, chegou a 324% ao ano. Então, numa situação extrema, se precisar, uso, mas já caio fora disso. Então, a prorrogação, vamos dizer assim, desse prazo de pagamento, isso tem complicado sobremaneira. Às vezes a pessoa nem se dá conta que ela entrou no cheque especial. E quando ela vai perceber, ela já está totalmente assim tomada, né? Tomada por um crédito que é impagável. Mas tudo deverá mudar a partir do dia 1º de julho. Quem deve mais de R$ 200 no cheque especial durante 30 dias vai ter que receber uma oferta do banco para parcelar a dívida com juros mais baixos. Uma solução que vai fazer com que menos pessoas não fiquem na situação do Alessandro, que só descobriu que a dívida tinha ficado 6 vezes maior um ano depois. O banco, ele empresta o guarda-chuva no sol e tira quando chove. É bem assim, eu tinha dinheiro, aumentou meu limite. Acabou o dinheiro, vem os juros e aí não tem para onde correr. Não sei o que fazer agora. Além da nova medida, a Febraban pede aos bancos que desvinculem o limite do cheque especial do saldo da conta corrente. Uma medida educativa que, se entrar em vigor, pode diminuir a ansiedade de gastar mais do que se pode. O que as pessoas querem é adiantar o consumo. Eu quero ter um objeto, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, quero ter um aparelho de TV agora e não quero esperar. A Copa vai acontecer, então eu já quero minha TV bonita lá na parede. Então a gente se endivida, ou seja, adianta o consumo. Só que depois existe o pagamento, né? Nada de graça, não tem almoço de graça. A seguir, parceria entre Polícia Civil e SAT que beneficia alunos do bairro da Juventude. Uma ação diferente pode ajudar no dia a dia de adolescentes atendidos pelo bairro da Juventude. A ação é fruto de uma parceria da Polícia Civil e da SATIC. Essas 3 bicicletas foram recuperadas pela Polícia Civil de Criciúma. Elas e tantas outras ficaram durante meses recolhidas esperando pelos donos, que não foram localizados. Do outro lado, aqui no bairro da Juventude, dezenas de adolescentes atendidos nos cursos do Centro de Educação Profissional da instituição encontram dificuldade para se locomoverem até aqui.
E por que não juntar essas duas coisas? Foi isso que fez a Polícia Civil, em parceria com a SATIC, que recebeu as bicicletas e reformou cada uma. Qualquer tipo de doação que é encaminhado para o bairro da Juventude é sempre muito interessante, né? Porque os números do bairro são enormes, né? Hoje nós temos 550 jovens que fazem cursos de aprendizagem industrial na faixa de 14 a 18 anos. São meninos ou meninas que têm um custo considerado na questão do deslocamento, da passagem de ônibus, né? E a grande maioria das suas famílias não tem condição de pagar esse deslocamento, essa passagem de ônibus. Porque esses meninos, se forem comprar a passagem para usar o transporte público, eles têm que pagar integral, para você ter uma ideia. Então essas bicicletas, juntamente com o assistente social, a gente faz o levantamento daqueles meninos e meninas que têm maior necessidade e doa para essas crianças virem para o bairro da Juventude, porque se não fosse através dessa doação das bicicletas, não poderia vir em função do deslocamento. Segundo o coordenador, as bicicletas serão doadas a alunos dos cursos de educação profissional. A entrega será realizada conforme análise feita pela assistência social da instituição. São objetos que vão ter um uso muito importante e que até dezembro vão estar rodando muitos quilômetros aí, indo e vindo dos bairros, né? Hoje a gente tem meninos e meninas fazendo os cursos de mais de 40 bairros de Criciúma, né? Então o deslocamento é grande. Então essas bicicletas que são doadas pela Polícia Civil, que teve a reforma da SATIC, são muito importantes para os nossos meninos e meninas. Parceria recebida com gratidão pelo bairro da Juventude. É bonito ver quando instituições de renome, de respeito da nossa sociedade, juntam forças para ajudar o próximo, né? Então a gente tem lá um material que está lá ocupando um espaço na Polícia Civil, que ela pode ser dado baixa, mas que precisa de uma manutenção, e aí nós temos a instituição SATIC que faz essa parte da reforma e que entrega em condições para os nossos meninos que precisam, porque não tem condição financeira de vir para o curso, por não ter o desconto na passagem, e aí pode fazer usufruto dessa bicicleta, né? Um exame de DNA pode ser o que está faltando para encontrar o antídoto contra a obesidade. Mas o que não faltam são receitas para evitar o sobrepeso. Os mais conhecidos são cuidar da alimentação, fazer exercícios e até aderir ao método mais radical, que é a cirurgia bariátrica. Esse é o Leonardo antes da cirurgia bariátrica bypass, que fez há quase 2 anos. Esse é o novo Leonardo, no peso ideal, 50 quilos a menos. Tudo quanto é regime que você possa imaginar que existia no mercado, medicações, spas, balão intragástrico. Então, foi durante muitos anos que eu lutei contra a obesidade. Nada disso que funcionava? Funcionava até um certo ponto. Ele conta que a cirurgia bariátrica foi a última opção. Já tinha tentado diversos regimes e exercícios físicos. Nada adiantava. Levei 28 anos para criar coragem, consciência e me preparar para a cirurgia. E, graças a Deus, o resultado deu certo. Deu muito mais do que certo, graças a Deus. Essa tendência a engordar, segundo os especialistas, é originada por diversos fatores. Segundo a professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, o DNA pode definir se uma pessoa será ou não obesa. Existem algumas alterações em genes específicos de efeito muito drástico que podem ocasionar uma síndrome acompanhada de uma obesidade impressionante, às vezes chega a obesidade mórbida. Existem alterações drásticas no único gene que pode aumentar terrivelmente a suscetibilidade do indivíduo a ser obeso, de modo que torna-se quase uma certeza de que ele vai ser obeso. O corpo humano possui mais de 250 genes relacionados à obesidade, seja para o consumo de alimentos, produção de hormônios ou uso de energia. Está aí a complexidade do assunto. Os pesquisadores estimam que a influência genética com a obesidade gira em torno de 40%. Os outros 60% são relacionados a fatores externos. Existe influência genética, mas existe um papel muito importante dos fatores ambientais e do modo de vida. Então, se a gente for meditar por que é que a obesidade está aumentando a sua frequência nas populações, o material genético das pessoas não tem mudado significativamente nas últimas décadas. O que mudou? Mudou o modo de vida.
São considerados fatores ambientais o tipo de alimentação consumido, a quantidade de frutas e legumes, o nível de atividade física e o consumo de bebidas açucaradas. Em média, 70% da população que apresentam essa doença obesidade está relacionada ao desbalanço energético, ao excesso de ingestão associado ao baixo gasto calórico. Na dúvida se o seu problema é genético ou resultado de má alimentação ou falta de exercícios, procure um especialista. Que hoje em dia se discute muito nessa questão da genética nutricional, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vão falhar num tratamento, então identificar quem é aquele indivíduo candidato a uma dieta X, candidato a uma dieta Y, a gente diminui o índice de erro. Sim. E aí, o paciente consegue permanecer num tratamento por mais tempo. O resultado, ninguém melhor que o próprio Leonardo, que começou nossa reportagem, pode dizer se o novo estilo de vida contribuiu para uma vida melhor. E se você tem hábitos de pessoas obesas, você vai ser um obeso. Se você tem hábitos saudáveis, você vai ser uma pessoa saudável. E se você não consegue sozinho, como eu não consegui durante 28 anos, procure uma ajuda profissional. E tenha fé, sempre. Acredite em você e tenha fé. Que eu consegui, você também vai conseguir. A seguir, alunos do Instituto Federal Santa Catarina, Campus Criciúma, se preparam para a competição internacional de robôs. O mundo cultural no Brasil está ficando mais inclusivo, principalmente para quem tem deficiências, como as pessoas surdas e cegas. Espaços culturais utilizam cada vez mais ferramentas que permitem a acessibilidade, como a audiodescrição e a linguagem de Libras. A Isadora é surda e não é em todos os lugares que ela encontra um intérprete da língua brasileira de sinais. Ir ao cinema, por exemplo, é uma atividade que ela quase não realiza. Mesmo que o filme tenha legenda, nem sempre é possível contextualizar as cenas. Por isso, o ideal é que tivesse o intérprete de Libras, que é a língua brasileira dos sinais para surdos. Libras ou legendas são dois elementos muito importantes, porque eu preciso, para ter essa abertura, essa liberdade, essa vontade, por exemplo, de ir ao cinema e não ter legenda, e ver um filme famoso sem legenda, então não faz sentido. Agora, os ouvintes podem, né? E eu me sinto mal, assim, por não me distanciar, por me sentir distante. Então isso é muito importante para aproximar surdos e ouvintes iguais, nas mesmas condições, para serem estimulados e sentir essa abertura. Aos poucos, alguns espaços culturais estão ganhando ferramentas que permitem o acesso de pessoas com necessidades especiais. Peças de teatro, exposições de obras de arte, concertos já possuem recursos que permitem a acessibilidade. Aqui nessa exposição de obras de arte, por exemplo, tem vários recursos que oferecem acessibilidade, tanto para pessoas com deficiência visual quanto para pessoas surdas. Aqui elas podem ouvir o que cada uma dessas obras significa e também tocar em alguns objetos. As imagens se transformam em palavras. Essa exposição no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, conta com a audiodescrição, audioguia, vídeos em Libras e recursos táteis, que podem ser tocados. Com a audiodescrição, que é uma narração de voz sobre o assunto, a Sueli, que é cega, consegue descobrir um universo que até então era desconhecido. Antes, ela nem visitava exposições, mas agora, com esse recurso, ela consegue definir o que contém cada obra. E reaprender também, né? Assim, coisa assim que às vezes já fugiu da mente da gente. Detalhe de uma flor, a cor que ela é. Tudo isso ajuda bastante. A Lívia é audiodescritora. É ela quem traduz para os deficientes visuais o que eles não conseguem enxergar.
Um aparelho conectado a um fone de ouvido permite a compreensão das imagens ou objetos. Para a Lívia, a audiodescrição é um recurso que amplia o entendimento das pessoas que têm deficiência visual. A audiodescrição, ela traz uma autonomia, uma independência, um acesso à informação, à arte, à cultura, de uma forma extraordinária, né? Promove a inclusão cultural, social da pessoa com deficiência, né? É uma equiparação de oportunidades. Uma normativa da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, determina que até 2020 todas as salas de cinema do Brasil devem oferecer sessões com recursos para as pessoas com deficiência. Legenda descritiva, libras e audiodescrição deverão ser exibidas em todos os filmes, sejam eles nacionais ou internacionais. A Ancine está estudando quais tecnologias serão utilizadas para adaptar as mais de 3.000 salas de cinema que existem no país. É uma iniciativa pioneira no mundo mesmo. A Ancine está trabalhando junto com o mercado para viabilizar essa acessibilidade. Tecnologias assistivas que permitem um mundo igual para todos. É muito importante para essa liberdade e para essa igualdade. É uma questão também de respeito, de igualdade mesmo. Estudantes do campus Criciúma do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, se preparam para representar o estado na RoboCup 2018, competição mundial de robótica e inteligência artificial para alunos de ensino superior e ensino médio. O evento acontece em junho e por aqui a equipe está nos últimos preparativos. Gregory, Nicole, Sofia, Suelen, Luiz Fernando e Adrian. Essa é a equipe Ziegel. Eles têm entre 15 e 18 anos. São alunos dos cursos técnicos de Mecatrônica e de Química e 2 deles da graduação em Engenharia Mecatrônica e agora se preparam para o seu maior desafio: enfrentar equipes de todo o mundo em uma competição de robótica internacional. Em 2017, a competição aconteceu no Japão. Lá, a outra equipe, formada por outros alunos aqui do Instituto Federal, ficou com a 7ª colocação. Esse ano a expectativa é ainda maior. Foram 19 equipes que se inscreveram. Dessas, 10 foram classificadas. Entre elas, essa equipe aqui, que esse ano quer garantir o pódio. Todo aprendizado, tudo que a gente fez até agora, eu acho que nos deu um crescimento, sabedoria. E com certeza a gente vai conseguir mostrar muito mais do que a gente mostrou da última vez. E quem sabe, se tudo ocorrer bem, a gente pode quem sabe, ser campeão mundial. Entre os alunos, há expectativa. Bem grande, sim, é uma oportunidade incrível, né? É uma coisa que eu nunca ia imaginar que ia acontecer. Mas, por enquanto, é hora de deixar a surpresa de lado e mãos à obra. O projeto tem que estar pronto até o mês de junho, quando a equipe vai para o Canadá participar do RoboCup 2018. E o professor vai acompanhar tudo de perto. A educação ela depende do ensino, da habilidade e do conhecimento. E só a sala de aula não consegue contemplar os 3 fatores. E quando a gente entra em projetos dessa forma, a gente vivencia os problemas, vivencia os conhecimentos e aplica, fazendo os alunos ter um enriquecimento profissional e uma capacidade melhor de executar problemas. O robozinho foi criado para fazer reconhecimento de solo e é isso que ele vai ter que mostrar que sabe fazer lá na competição. E quem projetou e vai controlar tudo isso são os próprios alunos. Na competição, o robô ele tem que passar por diversos terrenos e também fazer reconhecimento de placas, reconhecimento de QR Codes. E a gente não pode observar o robô enquanto ele está funcionando. Então, a gente fica em um lugar separado e a gente tem que observar o robô no seu curso por meio de uma câmera. E a gente observa, então, o percurso que ele faz no computador. Então, ali que a gente vai ter todo o controle. E aí a gente movimenta ele via controle remoto. E é isso, ele tem que passar por diversos terrenos, que seria com o objetivo de fazer o resgate de pessoas em lugares que os seres humanos não poderiam, então por isso que teriam os robôs. Um trabalho que leva tempo e muita dedicação.
A gente foi no Japão ano passado, voltou, já começou a trabalhar, parou só nas férias de janeiro. No final de janeiro a gente já retornou e está todas as semanas vindo aqui, trabalhando, executando, tentando resolver os problemas para, quem sabe, a gente conseguir o nosso objetivo. A equipe terá muitos gastos com a viagem, inscrição na competição, estadia e deslocamento. E apenas parte do valor já está garantido. É uma viagem lá para o Canadá, são 6 alunos, requer bastante despesas. O Instituto Federal ajudou com grande parte, só que o recurso é limitado e a gente está fazendo o máximo para tentar levar todos. Então o objetivo, como a gente tem o objetivo de levar todos os integrantes, a gente está fazendo uma vaquinha na internet, certo? Que é um site que chama Vaquinha, que a gente está querendo juntar um valor para conseguir viabilizar a viagem de todos para o Canadá esse ano. E o Informe Região desta terça-feira, feriado, fica por aqui. Nos encontraremos daqui a 30 dias, depois das minhas férias. Até lá, Deus abençoe, boa noite.